Palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos, amigos, companheiros, a paz do Senhor. Estamos iniciando este novo dia na presença de Deus, trazendo-vos mais uma de nossas meditações dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras. Estamos chegando ao final, deste texto tão maravilhoso, que é o capítulo clássico do amor, capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje, vamos meditar no versículo de número 12. Olha que lindeza, maravilha de palavras do nosso querido e amado apóstolo Paulo. Ele disse assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. O que Paulo quis dizer com tudo isso? Porque agora vemos por espelho, em enigma. Preste muita atenção. Na época de Paulo, e é claro, antes dele, os espelhos não eram como os nossos espelhos de hoje. Os espelhos de então, irmãos, era feito de um metal polido, uma espécie de bronze, muito polido, que dava para se ver até a própria fisionomia. Porém, não era um espelho com a perfeição de hoje. Então ficava uma imagem um tanto quanto fosca, um tanto quanto retorcida. Imagine, um material bem polido, ao ponto até de refletir uma imagem. Mas veja, por mais polido que seja, não é como um espelho de hoje que é previamente preparado para o tal assunto, refletir uma imagem perfeita. Vocês se lembram como eram as fotografias antigamente e como são as fotografias hoje? Aquelas fotografias em preto e branco, E não faz muito tempo assim. Não tinha a nitidez que tem hoje, Digitalizadas e cada vez mais aperfeiçoadas. Agora, vocês imaginem uma imagem num espelho há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então, Paulo usou a metáfora do espelho para comparar o presente com o futuro no céu. Ele estava dizendo assim, olha, o futuro lá no céu, a eternidade, nós conseguimos ver como se fosse através de um reflexo de um espelho, uma figura opaca, obscura, confusa, não definida. É assim o nosso hoje em relação ao nosso amanhã na eternidade. Então era isso que ele queria dizer, olha, agora vemos a eternidade por um espelho opaco, o espelho da época de Paulo, num metal polido qualquer. Aí ele usa até a expressão em enigma. Esse enigma aqui é algo obscuro, que você não consegue discernir com profundidade a limpidez da imagem. Você fica sempre em confusão. Essa imagem será isto ou aquilo? O que é que essa imagem quer transmitir? Você fica confuso, confusa, não é? Quando a imagem não é nítida, te deixa dúvida, não é verdade? Então é isso que Paulo estava dizendo do nosso presente aqui na terra em relação ao nosso porvir.
na eternidade, lá no céu. Então ele disse: agora a gente está vendo o futuro por um espelho opaco, cuja imagem é um verdadeiro enigma, é confuso, você não sabe a real definição. Mas ele continua: mas então, isto é, logo mais, lá para frente, nos veremos face a face. Olha aqui que coisa linda. Paulo está dizendo que veremos ao Senhor face a face. Veremos os personagens celestiais, anjos, arcanjo, querubins, serafins, face a face. E também veremos a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Isso que Paulo está dizendo, veremos face a face, vem corroborar com o que disse o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 3, versículos de 1 até o 3. Eu faço questão que você leia esse texto, porque João está confirmando o que Paulo já disse aqui. Ele disse assim: amados, ainda não é manifesto ou manifestado o que havemos de ser. Agora, quando ele se manifestar, essa manifestação aqui, ele está se referindo à volta de Jesus, né? Quando ele se manifestar para nos buscar, nós vamos receber um corpo glorificado, um outro corpo. Aí disse João, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. E olha agora, e como ele é, o veremos. Aí ele conclui, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Então a Bíblia é taxativa quando nos afirma que veremos o Senhor face a face e como ele é, o veremos. Então eu estou citando textos aqui que comprovam isto, né? Aqui o versículo 12, no capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo está dizendo, mas então, logo mais, veremos face a face o Senhor, né? E João está dizendo, como ele é, o veremos. O próprio Jesus, ele disse estas palavras, já falando de outras pessoas que estarão lá. Muitos virão do Oriente e outros do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Jesus cita aqui os 3 patriarcas de Israel, os primeiros pais da nossa fé. Ele citou aqui nomes pessoais, pessoas que estarão assentados àquela mesa. E nós nos assentaremos também ao longo daquela mesa e veremos esses 3 patriarcas. E é claro que muitos outros veremos. Davi, né? Veremos o profeta Elias, Moisés, veremos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marco, Lucas, João, o próprio Paulo, Madalena, Maria, Abigail, Débora, Sara, Raquel. Ai, irmãos, eu ia ficar aqui o resto da mensagem só citando nomes. E além de todos estes, veremos o nosso Jesus. Lembra daquele hino, verei o seu rosto? O rosto de Cristo. E o escritor aos Hebreus disse assim, olha, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha aí. Hebreus 12, 14. É outro texto que comprova que veremos o Senhor face a face. E a partir daí, meus irmãos, conforme continua Paulo no seu texto, né? A partir daí, olha o que vai acontecer. Agora, conheço em parte. Conheço de maneira muito incompleta. Mas então,
conhecerei, como também sou conhecido. Quando ele fala, mas então conhecerei, ele está dizendo, eu vou conhecer tudo, eu vou passar a saber tudo. Da mesma forma que sou conhecido. Esse sou conhecido aqui é por Deus. Deus te conhece plenamente. E quando você chega lá, você tudo também conhecerá plenamente. Então, Paulo aqui, ele está fazendo um resumo, né, do que ele falou nos versículos 9, 10 e no próprio 11, né? Quando ele falou, agora em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, tudo em parte será conhecido, será, né? Tudo que é em parte será aniquilado, vai ser perfeita a situação lá no céu. Então aqui ele está dizendo, agora nós estamos enxergando uma imagem retorcida de um espelho opaco. Ele estava usando a linguagem da sua época, porque hoje, né, os espelhos são nítidos, você vê o seu rosto nos mínimos detalhes, não é? Não era assim na época de Paulo, dos apóstolos, e a época que antecedeu a eles. Era apenas um bronze bem polido mesmo, que refletia a imagem de quem estava diante desse bronze polido. Porém, a imagem era opaca, era obscura, era retorcida a imagem. Então, Paulo usou aquela metáfora do espelho, essa metáfora, para dizer, olha, da mesma maneira que a gente enxerga por esse tipo de espelho aqui, uma imagem opaca, retorcida, assim mesmo é o que a gente enxerga espiritualmente no que toca à eternidade. Você não tem uma noção exata. Temos, é claro, algumas revelações do céu, né? Revelações apocalípticas, revelação que nos veio por intermédio de Jesus, de algum dos profetas. Sabemos que a cidade é linda, é maravilhosa, mas tudo isto você sabe por ouvir dizer. O próprio Paulo, quando arrebatado foi, 2 Coríntios 12, ele diz que lá no paraíso ele ouviu palavras tão inefáveis que aos homens nem sequer é lícito contar, porque os homens não entenderiam estas palavras inefáveis. 2 Coríntios 12, de 1 até o 4. Então tudo agora nós enxergamos como por esse espelho, retorcido, essa imagem opaca, obscura. Então agora conhecemos em parte, de maneira obscura, de maneira incompleta. Agora, muito breve, conheceremos tudo, assim como também de Deus, do céu, somos conhecidos. Que esperança maravilhosa! Então mantenha essa esperança. É por isso que eu digo que num caso deste, vale a pena sofrer pelo Evangelho, pela causa de Cristo e do seu reino, porque muito breve sairemos deste mundo de sofrimento, deste vale de lágrimas, deste mundo de tantas imperfeições e parcialidades, para entrarmos numa eternidade maravilhosa, plena em tudo, onde tudo conheceremos, onde de nada sentiremos falta, onde não teremos mais nenhuma dificuldade nem deficiência. Ali tudo é pleno, ali tudo é perfeito, ali tudo será majestoso e maravilhoso. Prepara-te para este grande dia e para esta eternidade maravilhosa. Se você não é crente ainda, aceite Jesus como teu Salvador, para que você receba o direito de participar de tudo isto lá no céu. Se você já é crente, firme-se, não te afaste do caminho, não te desvie da verdade em momento algum. Permaneça firme, fiel, para quando você partir desta vida, poder receber por prêmio esta coroa da vida eterna, a coroa da perfeição de Deus e em Deus. Porque agora
vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Pense nisto, Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a minha gratidão e louvor, a minha adoração e alegria, Senhor, em estar aqui ministrando a Tua palavra para os Teus filhos, em muitos lugares diferentes. Estenda a Tua mão para dar saúde ao doente e traga solução para aqueles que estão em problemas. Tudo isso eu te imploro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um excelente e maravilhoso dia na presença do Senhor, nosso Deus. Receba o meu afetuoso abraço e a paz do Senhor.